Inclusive o Machado, ele escreveu um livro, né, o Estranha Colheita, onde ele detalha, coloca as fotos deles, da época dessa investigação lá, um livro sensacional, só que é de casos insólitos, assim, casos macabros insólitos, que é um livro, né, chamado Estranha Colheita, e o Carlos Alberto Machado, que compôs, né, que eles chamaram, ele também foi o principal pesquisador do caso do chupacabras no Brasil naquela época, lembra? Teve uma época que estourou o caso do chupacabras aqui. Era o Gugu que passava, né? Todo lugar, né? Chupacabra aí, onde a gente até falou nisso e tal, né? Eu tenho uma ressalva. Sim. Eu tenho uma ressalva bastante ali sobre... porque eles Foi no interior do Nordeste que começou a aparecer, não foi? Eles tentam assimilar o chupacabra com extraterrestre, que eu chamo de multiversais. Né? E em meus últimos estudos, dos últimos 4 anos, com regressão em vítimas que na sua casa desceu a nave, tem mostrado, tem acontecido isso com morte. Aconteceu agora, em dezembro, eu tô com numa aldeia lá, 13 galinhas. Você vê, eu te mostro a foto aqui, a mancha aqui vermelha, e sem sangue, sem nada. Só como se fosse uma marca ali. Inclusive foi o diretor da FUNAI, que é um amigo meu, que a gente é o cacique Ubiratã, que me chamou, o cacique Ubiratã, falou: Saga, aconteceu de novo. O quê? Lembra? Falei, sério, aonde? Aí ele começou, eu falei, pega pra mim tudo. Aí eu expliquei pra ele, faz isso, isso, isso. Aí ele foi fazendo. Ó. Esses casos são os casos agora, isolados. Em dezembro. Uns casos isolados de supostos ataques de chupacabra, porque o auge mesmo foi lá em 96, 97, né, que explodiu. E aí tem esses casos isolados, que às vezes não chega, que o Saga a marca aí, ó. Pesquisou aí, né? Ó. Aqui são todos. Esse daqui, a gente tá com... Ele conseguiu achar um pelo aqui, a marca na galinha. Todas têm a mesma marca. Esse hematoma na cabeça. Todas. Que já dava pra pegar. Todas. Como se ele pegasse a galinha e sugasse ali a galinha. Tirasse algum tipo de informação ali pra... o sangue. Sangue, é o sangue, né? Sangue. Mais de pé. Esse caso, eu não divulguei ainda. Vocês são o primeiro... Foi primeira mão local aí, que está... Você falou primeiro, que foi no final do ano agora, né? Foi agora, 20 de... Eu tava indo viajar pra Santa Rita. Foi entre dia 18 de dezembro que ele me passou a 22. Aí eu falei, quando eu voltar a gente vai... Tem um pouquinho de pelo que achou. Que seria do suposto bicho, né? Que atacou. Então, o caso passado, né? Que foi... O caso passado, que foi em novembro de 2022, que teve dois pousos, com a mesma nave, em diferentes locais em Peruíbe, no Serra Mar e no Paitariri, onde o pilão perdeu o drone, o drone sumiu, e aonde, num outro local, na mesma linha, e todas essas pessoas eu fiz regressão. E todos esses locais, anteriormente, tinham aparecido animais assim, mortos. Através da regressão, as pessoas elas relatam o que pra você? Tudo. Na realidade, eu faço a pessoa reviver aquele momento ali. A minha regressão é bem diferente do que vocês quiserem olhar lá. Por exemplo, eu fiz no professor Carlos lá do Moments of Contact, o que vê a nave. Eu fiz a regressão nele. Eu tenho uma outra linha de trabalho que, como há 7 anos eu trabalho e estudo ciência nuclear. Pô, que legal. Com uma instituição da Áustria, de um cientista muito famoso e muito procurado, o Mehran Tavakoli-Kesh, né, do Irã. A gente trabalha com esse tipo de plasma. A gente tem um conceito diferente do que porque a gente já está inclusive para ser feito um estudo científico, já está em um estudo científico que está sendo publicado sobre o que é o subconsciente, o que é o inconsciente. Só posso alertar, subconsciente e inconsciente é um nome dado para algo que a ciência não sabe o que é. Porque explicar, né? se a gente for pensar bem, quantas vezes a gente não está conversando com a gente mesmo?
E nem Né? percebe. Pô, você tá lá viajando, dirigindo e você tá ali, pô, eu tenho essa coisa pra fazer, mas será que eu faço isso? Será que eu... E você tem respostas ali. É verdade. Será que essa resposta é sua mesmo? Será que é, né? Então, Eu sei nisso. olha só, você tá... Será? Então, só terminando isso para mim não perder o Sim, meado, com vontade. nas regressões tem mostrado que quando a nave vem e ajuda quem tá ali e tal, eles têm capturado esses seres que talvez que você chama de chupacabra e tal, eles têm vindo capturar esses seres. Que no último caso de 2022 ficou nítido. A mulher viu você viu lá? Ele fez uma regressão nessa testemunha, né? E aí ela descreve tudo que ela viu, que ela não lembrava. Normalmente ela começa assim, relembrar e tudo leva a crer que as características lembram muito um ser que seria um chupacabras, né? Um caso isolado. E nós achamos a árvore. E na regressão ela apontou. Aí eu marquei. A árvore, e nós fomos lá, tava lá todos as arranhaduras e nós marcas. achamos um material que você viu que tá lá em casa, chegou a ver, né? Aquele que é o tipo... Que fumaça, a gente não sabe o que é, não mandei analisar ainda. Parece um Os pelo mateiros branco, falam que parece sei, pelo de urubu, é filhote de urubu, mas não é. Né? E a gente não sabe, tá lá, Tá guardadinho lá. uma hora eu vejo isso. Então e lá aconteceu a mesma coisa. Eu pergunto, mas você tá vendo o quê? Demônio. Onde está o demônio? Que demônio? Tá aqui na árvore. Ele não. Isso em transe, né? Ela Ele se esconde na árvore. Ele se camufla na árvore. Ele falou. Ele tá camuflando na árvore. Tô ligado, Né? troca meio que... O olho dele, como que é? Ah, pai, é um demônio. É grande. Tamanho de um macaco grande. O olho dele faz isso, pisca. É o contrário. Fica assim piscando. Ele tem um biquinho. Ele tem um tipo de um bico, assim como se fosse uma agulha pra frente que curva. O que tá acontecendo? Mas ele tá na árvore. E cadê aquele pessoal que te trouxe pra cá? Eles estão atrás, eles estão capturando agora esse bicho, esse demônio. Eles estão capturando? Sim, eles vieram capturar ele. Já é o terceiro caso. Que a moça Que é vê igual. que ela... Não, tipo, diferentes. Sim, mas você fala assim que termina nessa... Que termina, De né, eles virem capturando deles vir capturar. Não é um simples chupacabra como colocam, que vem ali, suga o sangue e... Talvez Bom. possa ser uma aberração genética produzido por os nossos cientistas gostam muito de fazer negócio de tecnologia reversa. E gostam muito de fazer experiências. Talvez pode ser isso. Talvez possa ser algum intraterrestre, alguma coisa que está causando um desequilíbrio e eles não querem esse no mundo animal, desequilíbrio. né? No mundo... Né? Porque, assim, eu também faria isso, se eu subir. Não, foi o Saga que fez isso. Eles, né? A gente fala que é os extraterrestres. Foi o Saga. Não, eu vou atrás dessa pessoa e vou catar ela. Eu vou mostrar que não, vou catar. Eu vejo que eles fizeram a mesma coisa, foram atrás. Sim. Entendeu? E Peruíbe tem muitos casos lá, né? São muitos, assim, Eu esse acho é que um... É um dos lugares que mais tem casa aqui em São Paulo, não. do litoral ali, acho que do estado de São Paulo, porque que nem a gente investigou 2 casos, assim, em diferentes anos, né? Que por exemplo, um aconteceu em 2008 e depois o outro foi em 2017, o caso do... 2008... e 2017... São José... e o São João Batista... É que teve depois do São José uns casinhos isolados. Isso. Que foi essa época que aconteceu. Apareceu um UFO num bairro chamado bairro São José, e era um bairro mais rural lá da cidade de Peruíbe. Por exemplo, tem a BR aqui, o lado da praia do lado esquerdo. Só mato. E esse lado é do lado direito aqui, só mato, estrada de chão e tal. E aí tinha esse terreno baldio, né? Aí o que aconteceu? Aconteceu um blackout no bairro, os cachorros da vizinhança começaram a se comportar de maneira, né, estranha, uivava, né, e tal. Aí, daí teve um senhor que ele morava ali na rua, e ele achou que estavam roubando o Fusca dele pelos cachorros estavam latindo, né, e tava sem força. Ele saiu, na hora que ele saiu para ver o Fusca, ele olha assim, na rua, né, na estrada de chão, tinha um terreno.
E esse terreno era do lado de uma casa, de um sobrado, né? De 2 andares ali. Aí, na hora que ele comenta que ele vê uma bola de luz subindo pro céu, né? Rápido, ele olhou assim, ele até comenta, brinca, não sei se eu tinha tomado muitas cachaças aquela noite, eu achei que não era nada, voltei, dormi e esqueci. Só que daí quando você foi juntando, né, ali a investigação, a pesquisa, a gente também foi levantado que a moça que morava na casa do lado desse terreno baldio, ela estava no sobrado, no quarto de cima, e ela tinha um Rottweiler, e o Rottweiler estava muito agitado. E ela, quando ela estava meio com medo, estava sem luz, e na hora que ela subiu no quarto dela, estava fechado, só que era aquele vidro que você não consegue enxergar o que tem lá fora, sabe? Aquele vidro que é mais embaçado. Só que ela observou uma luz entrando dentro do quarto, assim, como se estivesse refletindo. E ela ficou com muito medo, o cachorro alvoroçado, e ela simplesmente... ficou quietinha na casa, não saiu. Só que daí no outro dia, quando amanhece, aí aparece uma marca bem grande nesse terreno baldio, que era um terreno que tinha aquelas matas de taboa, que a taboa é uma planta que chega até 2,5 metros a 3 metros de altura. E aí elas estavam penteadas perfeitamente pro lado assim, sentido horário, né? E aí algumas bordas dessas taboas, elas estavam queimadas, não eram muitas, mas algumas. Chamuscadas, né? E aí tanto que o Paulo Aníbal, na época biólogo, ele pegou essas folhas, levou para análise e constatou até uma queimação de até 100 graus Celsius, né? Então aí a gente percebeu que tinha coisas acontecendo. Então pessoas ali do bairro que comentaram, por exemplo, que tinha aparecido luzes dias anteriores, né? E um mês logo depois acontece um ataque num abrigo de animais, que é um abrigo bem conhecido lá em Varginha, que é o Anjinhos da Rua, né, com essa moça Xalana, que inclusive é amiga do Saga. E aí, o que aconteceu lá, nossa, ela é muito grande, sabe? São vários alqueires de terra, e eles tomam conta desses animais. Só que os animais que eram poucos, que estavam dentro das baias, que estavam fechadas, que a gente chamou muita atenção, que a gente foi lá bem quando foi atacado, né? Foi encontrado 2 cachorros para fora, sem o testículo, tipo como se tivesse feito uma cirurgia, e o cadeado estava trancado. Então, tipo, como que eles saíram? Quem que colocou eles para fora? Abriu e colocou do lado de fora. E aí, o fato também, naqueles dias que estavam ocorrendo essas coisas estranhas nesse local, eles viram um ser que era mais ou menos parecido com um chupa-cabra. É que pra eles, eles não estavam com essa que de ET, de nada. Era alguém que estava invadindo. Aí eles montaram uma operação entre eles, com arma e tudo, pra catar esse filho da... mãe. E aí quando eles montaram isso e foram à noite ver, passou um ser de meia estatura... E só que voou por cima deles. Na verdade ele tava assim, né? Ele falou que jogou a lanterna, viu os cachorros, porque é um monte de cachorro solto, começaram atrás. Aí ele pegou, disse que deu um pulo. E como lá é bem floresta nativa, selvagem mesmo, em volta. Essa criatura teria pulado. No meio do mato, e os cachorros tudo em cima. E aí tinha um cachorro lá chamado Bop, que era conhecido até como Bop, porque ele era um cachorro líder. Ele não tinha medo de nada e ele foi. Só que depois esse Bop sumiu. Quando eles foram encontrar, ele tava tipo, ele tinha escavado, acho, e tava dentro de um buraco. E bem, assim, acuado. Escondido. E até hoje eu tive lá, a gente teve pra gravar o De Carona com os OVNIs, né, do History Channel, e eu vi lá o cachorro, tirei foto. Eu me lembro que na época, quando eu fui em 2008, eu vi que o cachorro tá. Eu tirei a foto dele, ele tava muito. A personalidade do cachorro. Mudou totalmente. Aí tanto que a Xalana fala, nossa, ele virou assim um cachorro mais bobinho. Depois do que ele viu. Do que aconteceu. Então é uma coisa muito misteriosa que estava acontecendo lá em Peruíbe essa época, né? Aí você tá vendo, você tá falando de uma área rural, mas é uma área próxima ao centro. Não é área tão distante, né? Asfaltada. Sim, sim. Entendeu? Agora sem contar é muito caso.